Olá, amados, a paz de Arruxo. Então vamos aqui dar continuidade, né, ao trabalho da pregação do Miguel Ângelo da Igreja Cristo Vive, tá certo? Vamos lá. Né, com o título, né, Paz, meus senhores, Jesus o único Deus. Né? Então vamos lá. Perfeito, show. Então, vou colocar aqui. Ele terminou, né, amados, falando, né, a gente terminou o vídeo anterior dele lendo Apocalipse 3:21. Então, vamos lá. Então, Apocalipse. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Mas aqui não diz o Pai tem um trono, não, é que ele e o Pai são um. Ele está... Gente, olha, eu não sei o que falar a maldade desse homem, tá? Porque veja bem, olha aqui, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Então vocês vejam bem. Você veja bem. Ele está sentado à direita do Pai. Ele está sentado à direita do Pai. Então vocês vejam, né? Vamos botar aqui Apocalipse 3:21 nessas versões para ver como tá. Então vocês estão vendo o que ele, e tanto que ele falou rápido para a pessoa não pensar. Porque a vantagem do sistema religioso, amados, Apocalipse 3:21, né? A vantagem do sistema religioso é que as pessoas elas já acreditam e não tem assim tempo de pensar, de refletir o que ele fala, porque ele fala tão rápido que a pessoa não tem como absorver o que ele fala. Veja aqui, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória, agora estou sentada ao lado do trono do meu Pai. Então vocês vejam bem. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, tá? Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Veja, aqui ó, aqui é o mais correto. Por quê? Porque Yahushua ele está sentado à direita do Pai, ou seja, ao lado direito do Pai. Tá certo? Ele está sentado ao lado direito do Pai. Então aqui ó, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono de meu Pai. Então aqui, ó, o vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Tá certo? Então veja, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor faloei, sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Veja, aqui é o mais correto. Então vocês vejam que a gente sempre tem que estar pesquisando mesmo versão. Aqui vocês estão vendo que ele está falando dele e do Pai. Veja, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentada ao lado do trono do meu Pai. Então vocês vejam bem que ele está falando, porque ele está sentado à direita do Pai. Ou seja, ao lado direito do Pai. Então vocês vejam que ele está falando dele e do Pai. Ele não está dizendo que ele é o Pai. Ele, assim como eu consegui, ou como ele venceu como morrendo por nós e ressuscitando, que Yahushua foi ressuscitado pelo Pai, que o Pai ressuscitou Yahushua, como a gente viu nos vídeos anteriores, tá? E ele conseguiu a vitória e agora ele está sentado ao lado do trono do Pai dele. É isso que está dizendo o texto, mas o Miguel Ângelo aqui, maliciosamente, ele vai interpretar de outra forma para a pessoa continuar no engano da religião. Vamos ver. Olha. Como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Mas aqui não diz o Pai tem um trono, não, é que ele e o Pai são um. Ele está sentado e o Pai está nele, ele está no Pai. Pastor, então isto aqui é um mistério que tinha que ser. Vocês vejam bem. E Yahushua nunca disse que ele é o Pai
são um dele e seu pai. Olha, Yahushua nunca disse isso. Vou voltar aqui de novo. Seu trono. Pastor, mas aqui não diz o pai tem um trono. Não, é que ele e o pai são um. Ele está sentado e o pai está nele, ele está no pai. Pastor, então isto aqui é um mistério. Olha, mão chifrada. Vocês vejam que ele está falando rápido para a pessoa não raciocinar. Olha. Como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Pastor, mas aqui não diz o pai tem um trono. Não, é que ele e o pai são um. Ele está sentado e o pai está nele, ele está no pai. Pastor, então isto aqui é um mistério. Ó. Veja, repare a mão dele. Repare a mão deles, amado. A mão dele. Vamos ver aqui. Ó. Seu trono. Pastor, mas aqui não diz o pai tem um trono. Não, é que ele e o pai são um. Ele está sentado e o pai está nele, ele está no pai. Pastor, então isto aqui é um mistério. Ó. Tá? Seu trono. Pastor, mas aqui não diz o pai repare tem a um mão trono. dele. Não, é que ele e o pai são um. Ele está sentado e o pai está nele, ele está no pai. Pastor, então isto aqui é um mistério que tinha que ser revelado. Isto é um mistério que tinha que ser revelado. Sentar-se comigo no meu trono, assim como o meu pai no seu trono. Só que ele e o pai são um. E no trono, no céu, só há um trono. Este é um mistério. Não são lá só um trono, porque a gente viu, né? Que tem mais 24 tronos, né? Como a gente viu no vídeo anterior, nos outros vídeos, né? Atrás, né? Que não tem, ó, 24 tronos, Apocalipse, vamos ver. Faço questão. Ele disse que no céu só tem um trono. Você vê que Apocalipse aqui está falando de 2 tronos. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono. Tá? E Yahushua está falando, sentar comigo em meu trono, um trono de Yahushua. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Então está falando do trono do filho e do trono do pai. Porque o trono do filho está à direita do trono do pai. Então vocês vejam bem. Tá? Ó. Aqui está falando de 2 tronos. Veja. Aos que conseguirem a vitória, eu darei direito de se sentar ao lado do meu trono. Ó, um trono. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu pai. Ele está sentado no trono dele, do lado do trono de Iahu. Vocês vejam bem. E o Miguel Anjo está dizendo que só tem um trono? Gente, as pessoas não pensam. Será possível que as pessoas estão tão cegas no engano da religião que a pessoa não consegue ler que aqui ele está falando de 2 tronos, gente? Sabe? São coisas que eu estou assim chocada, porque veja bem, vamos pesquisar aqui de novo sobre 24 tronos, ó, 24 tronos, Apocalipse, vamos ver. Ó. Eu quero saber onde é que está escrito, filho. Ó, Apocalipse 4:4. Apocalipse 4:4. Vamos ler. Veja de novo, amados. Apocalipse 4. Faço questão. Depois destas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A gente já leu isso aqui, amado, mas eu faço questão de ler de novo. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Quem estava sentado aqui a gente vai ver que é Yahu. Tá? Você vê que não tem só um trono, porque Yahushua, em Apocalipse 3:21, falou que o trono dele ele está sentado à direita do Pai, então o trono dele está do lado do trono do Pai dele. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Estava um trono no céu e nele estava sentado alguém.
Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Pera, olha só. Pera aí. Vamos voltar aqui. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Nele estava sentado alguém. Aqui quem estava sentado era Yahushua. Estava sentado no trono dele, porque a gente viu aqui que Yahushua tem o trono dele, tá? Yahushua tem o trono dele, ó. Ó, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentar ao lado do meu trono. Então, esse aqui é o trono de Yahushua. Assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono do meu pai. Então, Yahushua tem o trono dele, o pai dele tem o trono dele. Tá certo? Tá? Vamos pensar, amados. Vamos usar a cuca, né? Porque Yahuwah, ele nos deu a mente para a gente pensar. Nós somos livres do sistema, do engano da religião, para a gente pensar, como está na Escritura, segundo que o Espírito nos instrui. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Então, quem estava sentado nesse trono aqui que está falando é Yahushua. Porque ele viu Yahushua. João viu Yahushua. Ele viu Yahushua. Quem é Yahushua? É aquele que estava sentado de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda. Circundava o trono. Ao redor do qual estavam 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroa de ouro. Então vocês vejam que já cai por terra a mentira do Miguel antes de falar que só tem um trono. Porque não tem só um trono. Gente, é só a pessoa ler e pedir orientação do Espírito, porque o Espírito da verdade instrui. Na verdade. Então, vocês estão vendo que tem o trono de Yahushua, tem o trono de Yahu, e ainda tem mais 24 tronos. E vai ter muito mais tronos, porque ele prometeu e ele é fiel. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentar ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono de meu pai. Então, vocês vejam que não bate com o que o Miguel Ângelo está falando. Que ele está dizendo que só tem um trono. Então, vocês vejam que não bate. Vamos voltar aqui de novo. Tá certo? Não bate. Como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Mas aqui não diz o pai tem um trono, não, é que ele e o pai são um. Ele está sentado e o pai está nele, ele está no pai. Pastor, então isto aqui... Sim, o pai está nele e ele está no pai. Mas isso não quer dizer que ele é Yahu, que ele é espírito. Não, o espírito que é Yahu está no filho. E o filho está no pai, no entendimento. É isso que está dizendo. Está dizendo bem claro o texto. E Yahushua está falando do pai, está falando dele. Porque tudo que Yahushua fala, ele fala do pai. Vocês podem reparar. E Yahushua fala do pai, ele veio revelar o pai. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Olha. Repara bem. A mão chifrada. Olha, gente, eu tenho certeza que isso é a mão chifrada. Como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Mas aqui não diz o pai tem um trono, não, é que ele e o pai são um. Ele está sentado e o pai está nele, ele está no pai. Pastor, então isto aqui é um mistério que tinha que ser revelado. Isto é um mistério que tinha que ser revelado. Sentar-se comigo no meu trono, assim como o meu pai no seu trono. Só que ele e o pai são um. E no trono, no céu, só há um trono. Este é um mistério. Então, vocês vejam que esse é o mistério que ele está falando, é um mistério da mentira, é um mistério do engano. Por quê? Porque a gente viu, né, em Apocalipse que tem o pai tem o trono dele, o filho tem o trono dele e ainda tem 24 tronos. Então vocês estão vendo aqui, quem está falando a verdade? A Escritura ou Miguel Ângelo? Eu vou pela Escritura. Eu vou pela Escritura. Porque ele está mentindo.
Vamos continuar. É acreditar na deidade de Cristo. É tirar a confusão da mente e do coração. Não, meu querido, você está querendo colocar confusão na mente do coração para que o povo continue preso no engano da religião, alienados, sem ter condições de pensar, porque se o povo pensasse, entende? Se o povo pensasse, se o povo lesse a escritura e pedisse ao Pai para mostrar o que está escrito, e aqui a pessoa lesse: aos que conseguirem vitória eu darei o direito de se sentar ao lado do meu trono de Yahushua. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentada ao lado do trono do meu pai, então o trono dele está do lado do trono do pai dele, então são 2 tronos? Então não é só um trono. Aqui Yahushua está falando bem claro do pai e do filho. Está falando de 2. Tá certo? Então vamos continuar. Colossenses 3, 1 a 3. Portanto, foste ressuscitado junto. Aí ele vai dar um monte de versículos isolados. Agora eu vou ler Colossenses 3, de 1 a 3. Vou ler aqui. Porque com certeza ele vai ler alguma coisa rápido aqui para a pessoa não pegar, né? Então vamos lá, Colossenses 3. Olha, gente, é muito triste a gente vê o engano das pessoas, sabe, nesses lugares. Porque a pessoa poder ler e ler que Yahushua está falando do pai e do filho, e ele pegar e botar, distorcer a palavra de Yahushua, mas isso Yahushua vai cobrar naquele grande dia. Naquele grande dia vai ser cobrado isso. Porque isso é muito triste. Vamos lá. Vocês foram ressuscitados com Yahushua. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Yahushua está sentado ao lado direito de Yahu. Vocês estão vendo que ele está sentado ao lado direito de Yahu, ou seja, ele tem o trono dele. Ele está sentado no trono dele, ao lado direito do trono de Yahu. Então vocês estão vendo que aqui está falando de 2 tronos. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram. Vocês já morreram para cá? Para quê? Para as coisas da terra, para o físico, para a religião. Vocês já morreram para a religião e a vida de vocês está escondida com Yahushua. Qual é essa vida? A vida no espírito, que está unido com Yahu. Veja, a vida de vocês está escondida em Yahushua, que está unido com Yahu. E Yahushua está unido com Yahu, e a nossa vida no espírito, no entendimento, está escondida em Yahushua e em Yahu. Por quê? Porque Yahushua está unido em Yahu. Então, se a gente está em Yahushua, nós estamos automaticamente em Yahu. Então, vocês vejam que o apóstolo aqui está falando do pai e do filho. Não está falando que o filho é o pai, e não está falando somente de um. Está falando de 2. Veja, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Yahushua, buscam as coisas lá do alto, onde Yahushua vive, assentado à direita de Yahu. Vocês estão vendo que o apóstolo está falando que Yahushua está assentado à direita de Yahu. Ele não é Yahu, ele está assentado à direita de Yahu. Amados, está bem claro na escritura. E aí eu fico triste de ver como as pessoas ficam ouvindo esses líderes religiosos, até mesmo eu fiquei 46 anos ouvindo mentira ladainha do que está escrito na escritura, a pessoa, e esses líderes religiosos distorcerem o que está na escritura para o benefício deles. Está bem claro aqui, ó, onde Yahushua vive assentado às direitas de Yahu. Ele está falando de Yahushua e de Yahu. Ele está falando que Yahushua está sentado no trono dele, sentado à direita do trono de Yahu, gente. Meu pai. Eu fico assim, eu estou aqui, sabe, triste de ver o engano das pessoas estarem ouvindo esse homem falar. E que um dia eu disse que esse homem foi meu pastor, meu pai. Só Yahu para ter misericórdia de mim, porque eu creio que ele teve misericórdia, que ele me perdoou, porque hoje o Espírito habita em mim. E hoje eu sou cheio do Espírito, mas eu fico triste de um dia eu ter ouvido esse homem, ter dado crédito às mentiras que esse homem está pregando, gente. Que isso é muito sério. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Yahushua em Yahu.
Veja, está juntamente com Yahushua em Yarro. Por quê? Porque Yahushua está em Yarro. Ó, está escondida com Yahushua, que está unido com Yarro. Quem está unido com Yarro? Yahushua. Está bem claro na escritura. Vamos ver o que o herege, porque esse aqui é herege. Aí eles falam que nós que não vamos na igreja, somos desviados, somos hereges, por estar anunciando o que está na escritura, que Yahushua nos ensinou. E nós que somos hereges, amados, que o Espírito de Yarro abra a mente de vocês evangélicos, católicos, que estejam em qualquer religião, e que vocês possam ler com a visão espiritual para entender. Porque isso é muito sério. Vamos continuar. Desculpa eu estar assim, falando desse jeito, mas é que eu realmente estou em choque de ver o engano que o Miguel Ângelo está levando as pessoas de acreditar que Jesus é o único Deus. E sendo que Yahushua disse que o Pai é o único Deus verdadeiro. Por quê? Porque tem o Deus falso. E ele disse que o Pai é o único Deus verdadeiro. Ele não se denominou Deus, ele nunca disse que ele é Deus, ele disse que ele é filho de Yarro. Tá? E Yahushua, ele não é mentiroso, ele nunca mentiu. Ele é a verdade. Nele não há mentira, não há engano nenhum, amados. Então, o conselho que eu dou para vocês que estão enganados na religião, saia do engano da religião, que é perdição, que ensina que está errado na escritura, e vá para a porta estreita, que é Yahushua. Porque ele sim vai levar você ao Pai, né? E o Pai vai nos encher do Espírito para que nós possamos ter a visão do Espírito e não a visão carnal. Vamos continuar. Juntamente com Cristo, diga amém. Juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Ah, é? Cristo vive lá no alto do trono, assentado à direita de Deus. À direita. Destra, pleno poder e autoridade. Depois ele diz, pensai nas coisas lá do alto. Veja, destra, pleno poder e autoridade. Ele está dizendo que a destra significa pleno poder e autoridade. Não sei se é. Pode ser. Mas quem deu pleno poder e autoridade a Yahushua, que está sentado à direita do Pai? Foi o próprio Pai. Então vocês vejam que não bate com o que ele está falando e o que está escrito na Escritura. Não bate. Vamos continuar. Alto, não nos que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida... Ué, pastor, peraí, mas morri como eu estou aqui esta noite. Mas você morreu para o pecado, morreu para o mundo, morreu para o diabo, morreu para o inferno, morreu para o que tinha que morrer. Quando Cristo morreu, você morreu. Não, meu querido. Aí as pessoas não morreram, as pessoas estão com a visão carnal ativada. Porque o apóstolo Shaul, ele está falando tudo no espírito. Quando ele disse, porque morreste com Yahushua, é porque a pessoa recebeu o sacrifício de Yahushua no madeiro e saiu da visão carnal, do engano da religião e foi para a porta estreita que é Yahushua. Então esse morrer que ele está falando é o morrer na visão carnal que está morta. Tá certo? A visão carnal, a visão do mundo. O que é a visão do mundo? É a visão aqui, ó, porque isso aqui tudo é físico, é a visão física. E agora está vivo no espírito. Por quê? Porque Yarro, ele nos vivificou juntamente com Yahushua. Como ele ressuscitou Yahushua dos mortos, ele nos ressuscitou, porque é Yarro que nos ressuscita. E como ele nos ressuscita? Quando nós vamos para Yahushua, que é a porta estreita, que é o caminho, que é no espírito, no entendimento, e Yahushua nos leva ao Pai. E aí sim, Yahushua, ele nos lava, porque ele é água viva. Ele é água viva e limpa, que nos limpa. E ele limpa o nosso entendimento de toda a podridão, de toda a sujeira da religião. E aí sim, o Pai nos enche do Espírito. Isso é vivificar no Espírito. Nós somos vivificados no Espírito, cheio do Espírito. Onde aquele que está cheio do Espírito não se esvazia. Por quê? Porque o Espírito, ele mora em nós, ele não faz visita, ele mora em nós, amados. Ele mora. Então, esses que estão aqui no engano da religião não estão mortos no físico, na visão carnal, na religião. Porque só estão mortos em Yahushua, aqueles que saem do engano da religião e vai para Yahushua. Vamos continuar. Quando Cristo ressuscitou, você foi ressuscitado. Quando Cristo foi batizado, você foi batizado. Quando Cristo saiu do batismo, você saiu do batismo com Cristo. Meu querido, está errado. Mais uma vez ele está errado. Veja bem,
Quando Yahusha ressuscitou, nós fomos ressuscitados? Sim. Quando a gente sai do engano da religião e vai para Yahusha, ele nos leva ao Pai, o Pai nos ressuscita o entendimento. Nos enche do Espírito. Certo? Quando Yahusha foi batizado, nós fomos batizados? Não. Quando Yahusha foi batizado nas águas, porque ele está falando batismo nas águas para dar a entender de que está falando para a gente se batizar nas águas. Quando Yahusha foi batizado nas águas por João Batista, ele se batizou não para cumprir ato religioso. Ele se batizou para cumprir tudo que estava escrito, para ele cumprir no que estava escrito nos livros do profeta, dos Salmos. Está aqui. Vamos ler? Lucas 24, 44. Que agora eu até guardei. 44. Veja bem. Esse batismo que Yahusha se batizou nas águas e que ele foi cheio do Espírito, tá? Ele se batizou nas águas não para a gente se batizar hoje, mas ele se batizou para poder cumprir o que estava escrito, para ele cumprir na lei, mas não como ato religioso, mas para ele cumprir a lei, que ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir, para que nós hoje pudéssemos ser livres da lei. O que é a lei? A religião, atos religiosos, e adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, aqui veja bem, ele disse-lhes quem? Yahusha. Foi isso que eu lhes falei enquanto eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir. Ele não cumpriu toda a lei, mas ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Tá certo? Então, quando Miguel Ângelo fala no batismo, tá? Não é esse batismo, mas o batismo que nós somos salvos hoje é por o batismo que Yahusha ele foi morto, e quando ele estava sendo morto, os soldados lançaram a lança nele, tá? Traspassaram a lança nele e ali jorrou a água dele, do corpo dele. Essa água foi no corpo do nosso pai Adão, que estava embaixo, está nos apócrifos, amados, estava embaixo do madeiro onde Yahusha foi sacrificado. Então essa água do batismo na morte, tá? Que jorrou do corpo dele na morte, que nos lava. Tá certo? E que hoje está no Espírito, por quê? Porque Yahusha é a água viva, no Espírito, que nos lava. Tá certo? Isso está bem claro na Escritura. Ele é a água viva, e não a água do batismo. Mas aqui o Miguel Ângelo está dando a entender que é a água do batismo. Veja bem. Vamos voltar aqui de novo. Vamos botar aqui. Ó. Morreu para o diabo, morreu para o inferno. Morreu para o que tinha que morrer. Quando Cristo morreu, você morreu. Quando Cristo ressuscitou, você foi ressuscitado. Quando Cristo foi batizado, você foi batizado. Quando Cristo saiu do batismo, você saiu do batismo com Cristo. Então, aí ele está dando a entender do batismo, mas o batismo físico. Que o batismo hoje não é físico. Tá certo? E Yahusha ele foi batizado, mas ele foi batizado para cumprir a lei. E o batismo que nós somos lavados no batismo foi o batismo na morte dele, quando a água dele foi jorrada no sacrifício do madeira. E que hoje a água, que o batismo na verdade significa lavar. O batismo é a água viva, que é Yahusha, que ele mesmo disse para a mulher samaritana: eu sou a água viva. Se você me pedir dessa água, nunca mais você terá sede. E ele disse para os discípulos, para Pedro: vós já estáis limpos pela palavra. Tá certo? Ele é a palavra que limpa. Ele é a água que nos limpa. Tá certo? E em 1 Pedro 3, eu vou ler aqui e vou encerrar essa parte, tá, amados? Vou só ler esse aqui para concluir. Tá certo? Se passar um pouquinho, vocês desculpam. Ó, 1 Pedro 3, 21, está escrito assim, amados. Veja bem. Aquela água representava o batismo,
que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, tá? Mas é o compromisso feito com Yahweh, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Yahushua. Então vocês vejam que o batismo hoje não é mais um batismo físico, não tem físico de molhar o corpo, tá? Mas é o batismo no entendimento, por quê? Porque Yahushua é a água que nos lava, tá certo? Então o batismo é o lavar. Porque batismo, na verdade, esse batismo aqui é uma palavra blasfemada, significa lavar. Então Yahushua nos lava no entendimento, não é mais nada físico. Tá certo? Então, amados, eu vou encerrar essa parte, tá certo? Vou dar uma pausa aqui, porque já passou de 30 minutos, né? E, amados, por favor, dê o like. Desculpa aí eu ter me alterado um pouquinho, né? Mas é porque realmente eu fiquei indignada com a atitude do Miguel Ângelo de falar que só tem o trono, sendo que a gente lê na Escritura o trono do Pai, o trono do Filho e 24 tronos, sabe? Então, vocês vejam que está totalmente ao contrário do que está na Escritura, tá? Então, amados evangélicos católicos, ouça a voz de Yahushua, que é o único pastor, e vá para o caminho que é ele, tá certo? Que é um caminho no espírito, no entendimento, tá? Amados, por favor, dê o like, compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade, né? E se inscreva no canal, acione o sininho para que o YouTube possa indicar os vídeos, tá certo? E que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.